Bom dia, nono ano de História. Vamos começar o terceiro capítulo, né? O mundo após a Segunda Guerra Mundial, né? O mundo pós-guerra. Então, após a Segunda Guerra Mundial, o que você tem? A Guerra Fria, tá? Então é simples, é como se fosse uma continuidade de uma historinha ou de uma série. Então você tem lá os vencedores da Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, França e Inglaterra. Esses três vão dominar o mundo a partir de agora, tá? Com o lado socialista, a União Soviética, que agora, antes amigo, agora é um vilão. Então, por exemplo, vamos supor, a sala inteira se reúne para tirar um professor. Beleza, se reuniram e tiraram o professor. Quando vocês tiram o professor, aí os grupos da sala começam a brigar entre si. O grupo das meninas, o grupo dos bagunceiros começam a brigar entre si. Então é a mesma coisa. União Soviética, França, Inglaterra e Estados Unidos se uniram para derrotar o nazismo. Quando o nazismo foi derrotado, aí a União Soviética virou inimiga dos Estados Unidos. Então aí vai começar a Guerra Fria. Então a Guerra Fria é a União Soviética versus os Estados Unidos. Estados Unidos, capitalista. E a União Soviética, socialista. Então você tem o socialismo da União Soviética e o capitalismo americano. O socialismo é a divisão de renda, né, por todo mundo. O governo controla o dinheiro, controla a produção, tudo é do... Isso a gente já estudou, vocês estudarem filosofia, geografia e história. O governo controla todos os meios de produção no socialismo, que é o que acontece na União Soviética. E Estados Unidos não. O sistema americano é o nosso sistema, é o sistema capitalista que nós estamos acostumados, grandes empresas, né, iniciativa privada, grandes corporações, o lucro, o dinheiro, o capital, né? Então você tem a briga entre ideologias, né? Então tem a briga sobre, após o nazismo, qual das ideologias seria a dominante no planeta. Então de 1945 a 1990, no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, essas duas ideologias vão brigar para ver qual seria a hegemônica no planeta. A resposta vocês já sabem, deu o capitalismo, né? Hoje o mundo inteiro, grande parte do mundo, o mundo inteiro não, né? Mas grande parte do planeta é capitalista. Então a resposta é que os Estados Unidos venceram a Guerra Fria, né? Mas isso é uma história para a gente contar na próxima aula. Cortina de ferro. O que é a tal da cortina de ferro, né? É o primeiro sintoma de que uma nova guerra está para começar. Não uma guerra de tiro, mas sim uma guerra ideológica. O Churchill, né, que era o grande primeiro-ministro da Inglaterra, que enfrentou o Hitler, ele criou esse conceito. Ele dividiu a Europa em dois. A parte ocidental, capitalista, e a parte oriental seriam os países soviéticos, Ucrânia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, né, Polônia, todos os países que estariam aliados à União Soviética, que teriam seu sistema socialista. Então o termo cortina de ferro, que tem aí na primeira página do terceiro capítulo, é essa divisão simbólica, metade da Europa capitalista e outra metade socialista, tá bom? Tudo que um país fizer, o outro vai fazer também. Então, por exemplo, imagine dois meninos disputando lá o amor de uma menina. Mesma coisa. O que um faz, o outro faz. O que um faz, o outro faz. Os países é a mesma coisa. Então você tem lá. Os Estados Unidos fizeram o plano Marshall. A União Soviética foi lá e fez o Cominform. Os Estados Unidos fizeram a OTAN. A União Soviética foi lá e fez o Pacto de Varsóvia. O que é o plano Marshall? Os Estados Unidos foi lá e ajudou a reconstruir os países da Europa Ocidental. Uma reconstrução, bancou a reconstrução econômica desses países, tá? A União Soviética foi lá e bancou a reconstrução dos países aliados ao socialismo. OTAN é uma organização política, militar. Se mexer com um dos países, mexeu com todos. Então, por exemplo, se atacar a França, Inglaterra, Estados Unidos, o Canadá, todos os países capitalistas vão atacar esse país. Se atacar a Polônia, que é socialista, a União Soviética, a Tchecoslováquia, a Iugoslávia, todos eles vão atacar esse país. Então, OTAN, uma organização política capitalista,
e o Pacto de Varsóvia, que é uma organização política socialista, organizaram os seus exércitos, as suas aglomerações. Se mexer com o país, mexeu com todos. Então, são conglomerados, né, militares, alianças militares. E para terminar, porque a gente vai dividir a Guerra Fria em 2 semanas, porque é muita coisa, o recheio desse bolo é a Alemanha nazista. Porque foi a Alemanha nazista que perdeu a guerra, que foi a grande vilã da Segunda Guerra Mundial. Então a Alemanha nazista tinha que ter uma punição, segundo a visão desses países vencedores. Então eles pegaram lá e dividiram a Alemanha em 2 partes. A parte soviética e a parte capitalista. Essa parte capitalista ainda foi dividida em 3. Inglaterra, Estados Unidos e França. E a parte soviética da União Soviética. E pegaram e dentro da Alemanha também dividiram a capital Berlim ao meio. Metade capitalista, metade socialista. Tudo que é para um é para o outro. Por isso que é Guerra Fria, porque era uma briga de igual para igual entre os dois. Se houvesse uma guerra nuclear, destruiria provavelmente o mundo, porque os dois tinham várias armas nucleares e é tema da nossa próxima aula, o conflito nuclear entre elas. Então o que acontece? Berlim foi dividido ao meio, foi construído um muro para ninguém passar de um lado para o outro. Então é o chamado e o famoso Muro de Berlim. Então foi construído um muro ao meio da capital nazista, antiga capital nazista, para impedir que as pessoas do socialismo passassem para o capitalismo e do capitalismo passassem para o socialismo. Então, os principais vencedores da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética, dividiram o mundo ao meio. E, obviamente, a capital do seu grande derrotado, a capital nazista, também foi dividida ao meio entre lado ocidental e lado oriental. Lado oriental socialista e lado ocidental capitalista, tá bom? Então, na próxima aula a gente termina a Guerra Fria.